Graça e paz, amados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à EBD da Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa manhã, podemos estarmos na Tua presença para aprender mais de Ti. Que nós possamos, ó Deus, sair dessa manhã edificados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Amados, vamos ouvir um cântico com as nossas irmãs Nilza e Mônica. Façamos a leitura do texto dessa manhã. Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 13, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um dê per si,
também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja livre, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Senhor nosso Deus, que possamos compreender a Tua Palavra e viver a Tua Palavra e sermos a Tua Palavra viva debaixo do sol. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, o texto que nós vamos estudar essa manhã, ele nos dá regras bem claras e bem sérias sobre como devemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O texto anterior ao que nós lemos, Paulo vai falar sobre vários pecados da carne, como os filhos da ira ainda permanecem presos nesses pecados e com eles se alegram. E começamos lendo sobre não vos embriagueis com vinho, porque é a forma como muitas pessoas se alegram bebendo. Mas não é só bebendo, nós sabemos que há várias formas que daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo tomam para se alegrar. E nós devemos ter cuidado com essas coisas. Não que não sejam corretas algumas delas, mas às vezes a forma como nós fazemos, elas desagradam ao Senhor. E é sobre isso que Paulo está falando. Não vos embriagueis com vinho. Né? É pecado se embriagar. E é pecado buscar a embriaguez para atingir o consolo e a alegria. Mas ele dá uma ordem seguinte: mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos aqui no grego é a palavra pleiro. E apesar no português a gente entender que é enchei-vos como se nós estivéssemos o tempo todo nos enchendo do Espírito Santo de Deus, a palavra aqui no grego ela quer dizer que nós devemos ser cheios, devemos ser repletos do Espírito Santo de Deus. Não é uma condição de estar vazio e se encher, de estar vazio e se encher. Não. O que Paulo está dizendo para nós é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra pleiro, ela significa isso. E ele vai dizer de que maneira nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer, falando entre vós com salmos. Será que nós falamos entre nós com salmos? Será que o que nós falamos uns com os outros são essas poesias tão lindas que estão registradas nos 150 salmos da Bíblia? Essa é uma pergunta. E ele continua dizendo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, não só falando esses salmos, não só recitando esses salmos, mas também entre nós, louvando ao Senhor. E aí nós temos um erro e um acerto. O acerto é que nós devemos, de fato, louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus em união, isso é maravilhoso. Mas o erro é que muitas vezes as pessoas compreendem que esse encher do Espírito louvando ao Senhor se resume àqueles 30 minutos do louvor no culto no domingo à noite, ou quando as pessoas se reúnem para cantar. Na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Ele não está delimitando a 30 minutos na semana que você deve fazer isso. Na verdade,
nós deveríamos, quando nós descemos da igreja depois do culto, deveríamos estar ali louvando a Deus. Deveríamos ali, ao invés de estar falando coisas terrenas ou batendo papos, nós deveríamos estar meditando no culto que nós tivemos e continuar louvando a Deus no pátio. Alguns salmos da Bíblia, eles foram escritos para aqueles que andavam e caminhavam juntos e louvavam ao Senhor caminhando. E ele continua dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é uma coisa fundamental. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você deve ser grato a Deus por todas as coisas. E isso é muito maravilhoso quando nós vemos exemplos bíblicos disso. De homens que eram açoitados e ainda assim eles louvavam a Deus. Então, quando nós somos perseguidos, quando nós somos maltratados, quando nós somos prejudicados, quando nós estamos perdendo, é nesse momento que nós devemos dar graças a Deus. E é essa forma de nos relacionarmos com Deus, de sermos gratos até nas dificuldades, que nos faz diferentes do mundo, ou que devia nos fazer diferentes do mundo. Então é muito fácil você se alegrar num churrasco, numa festa, num casamento, mas o verdadeiro cristão é aquele que se alegra, inclusive no momento da dificuldade, que vai buscar agradecer a Deus, mesmo passando por dificuldades. Então, essas são formas legítimas de você procurar conhecer e se encher do Espírito Santo de Deus. Mas não é só isso. O texto não termina o assunto aqui. E isso é muito importante. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não se resume a louvar, a cantar e a ser grato. Essa é apenas uma parte de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O que ele vai dizer para a gente no versículo 21 é: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então ele vai começar a relatar uma série de sujeições que nós devemos estar uns com os outros. Eu vou dizer que isso é fundamental para entender o resto do texto. Porque é muito fácil, quando nós nos alegramos ou nos sentimos bem, quando nós somos exaltados, quando nós somos reconhecidos, quando nós somos aplaudidos, amados, né? Quando as pessoas se sentem bem conosco. É muito fácil, porque nosso coração precisa disso, a parte carnal nossa. E muitas ações nossas são para que nós nos sintamos superiores, vaidosos. Esse é um grande ponto, é uma grande diferença entre o crente, entre o cristão, aquele que conhece a Cristo, e os filhos da ira. Os filhos da ira, eles não estão centrados em sujeição, e sim, é claro, em serem promovidos, em ter o seu ego massageado, em ter a sua vida reconhecida, os seus atos reconhecidos, serem seguidos, serem importantes. O que Paulo vai dizer para nós é: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa falando sobre as mulheres, que as mulheres, elas devem ser submissas aos seus próprios maridos. Um dia, alguém me perguntou assim: Eronim, Paulo não era machista? Paulo não era machista? Eu falei assim: acho que não, porque Paulo vai ensinar que o corpo do homem não é do homem, é da mulher, e o corpo da mulher não é da mulher, é do homem. Não há nada menos machista do que isso. E a pessoa se calou. Ela não teve resposta. Paulo não é machista, isso seria um anacronismo e não deixa de ser uma grande heresia. O fato de você nós dizermos, ensinarmos, a Bíblia ensinar que a mulher deve ser submissa ao seu marido, não quer dizer que a mulher seja inferior ao seu marido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, a mulher foi criada como idônea, varoa,
né? A mulher não é inferior ao homem. E nós convivemos com mulheres e sabemos que as mulheres são extremamente capazes. Então, o fato da mulher ser submissa ao marido não significa que ela seja inferior. E nós temos um aspecto doutrinário importante. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais em honra, poder e autoridade. No entanto, para salvar o homem, Deus Pai tudo planejou e pré-ordenou e enviou Jesus ao mundo, que não fez nada de si mesmo, mas fez tudo que foi ordenado pelo Pai. E ele obedeceu ao Pai de forma total. E quando ele morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo de Deus, que não fala de si mesmo, mas fala apenas da obra do Filho. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se sujeitam um ao outro para salvar o homem, mas eles não são inferiores uns aos outros. Então, o fato de você ser submisso submissa ao seu esposo não torna você inferior. Pelo contrário, torna você obediente a Deus. E essa função que Deus estabeleceu é uma função maravilhosa, que a mulher deve exercer para com o seu marido. E a comparação que Paulo faz aqui é uma comparação muito especial. Ele vai dizer que assim como Cristo é o cabeça da igreja, este mesmo sendo o salvador do corpo, o marido é o cabeça da mulher. É difícil isso hoje porque o mundo joga na nossa cabeça que isso é errado. Mas o mesmo mundo, ele sempre vai dizer que uma empresa tem um líder, um navio tem um capitão, um time tem um treinador, tem um técnico. Nós sempre temos lideranças quando nós queremos que as coisas funcionem. E na família é exatamente isso. E o critério para determinar quem é o líder da família foi dado por Deus. O segundo aspecto que nos é ensinado aqui é que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E isso é muito importante. A função do homem é cuidar e amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É por isso que é tão triste quando um homem fala mal da sua esposa, quando um homem faz piada da sua esposa, quando um homem maltrata a sua esposa. Isso é terrível, isso é uma maldade tremenda. Por quê? Porque essa posição que Deus estabelece em relação ao homem é uma posição única na Bíblia. Em nenhum lugar alguém é comparado em liderança como o homem à sua mulher. Porque a comparação é com Cristo. Como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa. Olha só, não existe nenhum outro paralelo com isso na Bíblia. Esse é um ministério sagrado de Deus. O esposo ama, cuida da sua esposa ao ponto de dar a sua vida, porque é essa a comparação, porque Cristo deu a sua vida por nós, igreja, e o homem deve dar a sua vida pela sua mulher. Por isso que nós podemos falar, de acordo com o versículo 21, que existe uma sujeição em relação ao homem e à mulher. O homem está sujeito à mulher no amor que foi estabelecido por Cristo e no padrão estabelecido por Cristo. Então não existe superioridade. Compreendem que a sujeição é mútua, assim como a mulher é sujeita ao homem na submissão, o homem é sujeito à mulher em relação ao amor e ambos em relação a Cristo. Porque o que vai dizer no versículo 21 é: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É Cristo que estabeleceu e é Ele, e é por Ele, através dele, que nós vamos agir dessa maneira, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. A mulher que é submissa ao seu marido, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. O homem que ama a sua mulher
ao ponto de dar a sua vida por ela e cuida dela como cuida do próprio corpo, esse é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar sobre a característica de um presbítero, é que ele seja um bom marido, um bom esposo. Você quer ser reconhecido como um homem de Deus? Ou você quer reconhecer se um homem ele realmente é servo de Deus? Veja como ele trata a sua esposa. Veja como ele trata a sua esposa. Essa é uma marca do homem cheio do Espírito Santo de Deus, um bom marido. Em seguida, Paulo vai falar sobre os filhos. Que os filhos devem obedecer aos seus pais e devem honrar o pai e a mãe. E até que idade o filho deve fazer isso? Por toda a vida. Até porque, para honrar bem o pai e a mãe, é necessário sustentar, inclusive financeiramente, o pai e a mãe. Isso é honrar o pai e a mãe. Obedecer o pai e a mãe é estar com os ouvidos abertos para os conselhos dos pais por toda a vida. É um mandato por toda a sua vida. Não importa se você já tem 60 anos de idade, se o seu pai e a sua mãe estão vivos, você deve ouvi-los, e deve respeitá-los, e deve obedecê-los, e deve honrá-los, porque isso faz parte do mandamento de Deus. E não é um mandamento qualquer, é um mandamento com promessa. Lá em Êxodo capítulo 20, é um mandamento com promessa de Deus. E os pais não devem provocar os seus filhos à ira, mas criar na disciplina do Senhor. E o que é não provoquei vossos filhos à ira? Isso significa que o pai deve ensinar aos seus filhos, mas não deve esmagá-los, não deve sobrecarregá-los com regras que vão sufocá-los ao ponto de que eles fiquem desanimados, cansados, irritados. Não quer dizer também que o pai deve tratar o filho como se fosse um bibelô, não é isso. Mas às vezes há pais que colocam tal severidade no ensinamento com seus filhos que tiram a alegria dos filhos de viver e até do mandamento de Deus. Mas deve criar, pelo texto, o pai tem a responsabilidade de criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. E como é que Deus admoesta a nós mesmos? Nos esmagando, nos torturando, nos fazendo passar por situações insuportáveis? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Deus, ele nos castiga, mas nos castiga na medida que nós podemos suportar. E tem cuidado de nós. E está sempre conosco. Então, a forma como nós vamos educar os nossos filhos deve ser com sabedoria, com amor, mas com severidade. Porque é assim que Deus trata a nós mesmos. O nosso Pai, como o nosso Pai Celestial, nos trata. E, por fim, vem a relação de servos e senhores, que nós podemos aplicar aqui a todo tipo de relacionamento profissional. Você pode dizer o seguinte, aqui diz, olha, vós servos obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e temor, com sinceridade no vosso coração, como a Cristo. Todo o trabalho que você faz, você não está fazendo para o seu patrão. Você não está fazendo para o seu chefe. Você não está fazendo para o seu cliente. Você está fazendo para Cristo. Essa é a visão. E essa visão ela é completamente diferente da visão que nós temos no mundo secular, onde é dito que o trabalho ele é uma exploração. Quando nós vamos observar o exemplo de José do Egito, ele era fiel ao seu pai, cumpria tudo que o pai mandava. E aí ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele era fiel e um bom servo, mesmo sendo escravo.
Ele fazia todas as coisas do melhor possível. Quando ele foi injustamente acusado e foi preso injustamente, o que foi que ele fez? Ele se revoltou, ele brigou, ele esperneou. Não, ele foi o melhor prisioneiro daquela cadeia, ao ponto do carcereiro confiar a ele a responsabilidade daquela prisão. E quando ele foi levado ao seu segundo, depois de Faraó, ele já estava preparado para ser líder. Então, o bom cristão é um bom funcionário, é um bom fornecedor, é uma pessoa honesta, porque faz as coisas para Cristo, não à vista, mas para Cristo, para a visão de Cristo. E por fim ele vai dizer: vós, senhores, de igual modo procedeis com eles, deixando as ameaças, sabendo que o nosso Senhor, tanto deles como o nosso, está nos céus. Então, compreenda, você que tem qualquer tipo de ascendência. Você é líder, você é chefe, então você deve ser uma pessoa justa, íntegra. Você deve tratar bem o seu funcionário. Mas você pode dizer assim: mas eu não sou patrão. Aí eu pergunto: você trata bem o porteiro do seu prédio? Você trata bem a atendente da padaria? Você trata bem a pessoa que enche o seu tanque de combustível? Você trata bem essas pessoas? Você trata as pessoas com dignidade, com respeito? Ou você trata mal para conseguir sempre mais, para esmagar a cabeça daquela pessoa e aquela pessoa ser a sua escrava? Por isso que Paulo vai dizer que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. Você compreende que você não é Deus? Você compreende que você não é a autoridade suprema debaixo do sol? Você compreende que você também é servo do Senhor? E que Ele é conservo seu? Então, quando você tratar mal o seu funcionário, quando você explora as pessoas, quando algum profissional vai à sua casa e presta algum serviço, você o recebe mal, você está envergonhando o Evangelho. Ser cheio do Espírito é tratar bem o seu funcionário, é tratar bem aquele que te serve. Então, resumindo, ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é o tempo todo estar agindo conforme Cristo agiria, sendo alguém que louva a Deus, que é maravilhoso, canta a Deus, que está sempre grato por todas as coisas, mas está sujeito. A mulher sendo uma boa esposa, submissa, que cuida do seu marido. Que cuida do seu marido. O marido que ama a sua esposa, protege, alimenta, se satisfaz com ela, sendo um bom filho que honra o pai e a mãe, sendo um bom pai que ensina o tempo todo o seu filho, sendo um funcionário, um prestador de serviços, um empresário que faz todas as coisas não para a vista de homens, mas para a glória de Cristo Jesus, que morreu na cruz por você. E por fim, alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus é alguém que sabe tratar os seus funcionários, sabe tratar aqueles que lhe devem obediência, sabe tratar aqueles que prestam serviço. Esse é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Eu desafio você a viver uma vida repleta do Espírito Santo de Deus. Eu desafio você a aprender a ser grato a Deus, a louvar a Deus, ser um bom cônjuge, ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom empresário, ser um bom funcionário, ser um bom senhor e ser um bom servo. Senhor nosso Deus,
Que essa palavra possa penetrar nos nossos corações, ó Deus. E possamos deixar de lado a vaidade, o orgulho, ó Deus. E aprendermos, ó Deus, a nos sujeitar uns aos outros no temor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém. Você está convidado a assistir ao culto hoje à noite, às 19 horas, com a mensagem do nosso pastor Gerides. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.